No Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto de 2023, ao lado de um camarada que eu tenho grande admiração. Aliás, eu compartilho com ele, né, algumas ideias, principalmente no que diz respeito à arte, né, porque ele tem admiração enorme também por esse ofício, né, o que é ser artista. E não só ele admira, como ele faz por onde. Ele faz grandes artistas crescerem, né? Ele vai lá, mexe e faz potencializar o talento de artistas de uma forma como poucas pessoas sabem fazer. Produz, não sei se já atuou, né? Não, nem quero. Produz, trabalha a carreira do artista, enfim, ele vai falar melhor do que eu. É o Marcos Montenegro, que está me dando a honra e o privilégio de conversar com ele aqui no escritório dele. Muito obrigado, tá, Marcos? O prazer é todo meu. Eu vou fazer a mesma pergunta. Ele estava fazendo uma mini entrevista aqui comigo antes da gente começar a gravar, querendo saber de mim, mas eu aqui quero saber dele. Ô Marcos, eu não vou perguntar exatamente como você começou, mas o que te deu o start para você pensar assim, cara, eu acho que é por aqui o meu caminho. Então, vou resumir porque é até para as pessoas entenderem. Eu queria ser médico quando era criança, mas era apaixonado por arte. Tinha aquele sonho antigo de ser ator quando era criança, mas era um sonho bobo, era um sonho que eu era apaixonado por arte e não sabia discernir. Fiz vestibular de medicina, passei para Vassouras, mas não passei para a faculdade que eu queria. Eu era muito bom aluno, amarelei na prova de Química e Matemática. E aí, aquilo foi um estalo. Eu falei, peraí, se eu não passei para a faculdade que eu queria, porque eu não tinha que ser. E eu resolvi fazer comunicação social porque eu gostava muito de arte, procurei a faculdade mais próxima dentro desse universo, sem querer ser ator. Eu estava com 18 anos, consciente de que ator eu não seria. E curioso como sou, assim como eu te perguntei tudo, no meu primeiro dia de faculdade eu já queria estagiar em algum lugar e consegui. Consegui uma produtora de vídeo institucional chamada Multivídeo. Isso a gente está falando de que ano? 1986. Caramba! E ali eu já, nessa produtora, descobri a profissão produtor. Eu adorei produção. Eu falei, quero fazer isso. Logo em seguida, depois de 8 meses... Ele é abusado, tem que dar trabalho. Dá trabalho. Era um garoto, em 8 meses eu já era coordenador de produção da produtora. Já tinha produzido vídeos para grandes clientes, Petrobras, clientes enormes. Até que eu fui trabalhar logo depois na Globotech, produzindo um programa que está no ar até hoje, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, domingo de manhã na Globo. Produzi esse programa há 3 anos, entrei como estagiário, tive que regredir um pouquinho, porque já é um outro patamar, né, empresa Globo. Mas em 3 meses eu era auxiliar, em 6 meses coordenador, em 1 ano eu era diretor de produção do programa. Quando o meu contrato acabou, o diretor do programa falou, vou abrir uma porta lá na Globo, vou te apresentar para você fazer novela, produzir novela. Aí eu falei, não quero, eu vou produzir teatro. Isso foi a morte para muita gente, né? Vai sempre mais difícil, né? 19 anos de idade, a gente abrindo as portas da TV Globo para você fazer uma carreira aqui dentro. Eu falei, não, eu vou fazer a minha carreira, porque eu era apaixonado pelo teatro. Aí eu comecei a produzir teatro, só que muito rápido tudo na minha vida. Quando chegou em 90, que eu me juntei ao Wolf como contratado dele ainda, e eu fiz o Blue Jeans, sem patrocínio nenhum. Nesse ano eu aconteci muito rápido, né? Eu ganhei o prêmio de melhor produtor do ano, e no ano seguinte eu fiz o Alibaba, fiz 40 ladrões um infantil enorme com o Wolf, ganhei de novo o prêmio de produtor do ano Coca-Cola. Aí eu abri a Montenegro Ramon, uma bem-sucedida empresa de 27 anos, juntos com o Nilson Raman. Quando eu comecei a estudar o mercado em 2015, que eu vi que a indústria do entretenimento ia abrir muito para o mundo do streaming, eu falei, e a gente tinha um acordo, eu e o Raman, de manter a Montenegro Ramon até a partida da Bibi. Né? Tudo muito claro, tudo muito tranquilo, muito definido. Aí a Bibi faleceu e eu lancei a Montenegro Talent sozinho, já focando só no empresariamento de ator, mas aí abri para autor, e abri para diretor, e abri para desenvolvimento de conteúdo. E vai indo. Né? Eu comecei a empresariar muito cedo também, em 1995. Mas eu fiquei de 95 até 2015 produzindo e empresariando. Uhum. Eu acredito que eu seja o produtor que mais tem feito peças no Brasil. Eu produzi mais de 100 espetáculos, shows, músicas, peças e talk show, foram mais de 100. Eu fiz isso, contei na verdade quando eu fui fazer meu livro, Ser Artista.
Eu sempre falei 50. Aí o Arnaldo Bloch, maravilhoso, né, que escreveu o livro comigo, nas entrevistas eu fui obrigado a levantar minha vida toda, aquilo que eu tinha para contar. Quando eu levantei minha vida toda, eu falei, meu Deus, eu fiz tudo isso, foi um susto. E agora eu volto a produzir, não vou voltar a produzir como produtor de carreira, mas é o meu xodó, que é a adaptação do meu livro para o teatro. Não, eu tenho um produtor parceiro que vai levar depois a peça para o Brasil, porque eu não tenho mais esse tempo. Vamos deixar claro que o livro que ele está falando, eu vou até pegar aqui. É o Ser Artista. Vou pegar para a gente mostrar aqui, que é o Ser Artista, exatamente. Esse... Opa! Aqui, gente. Olha só, olha que lindeza isso aqui. Meu Deus do céu. Eu ainda não li, mas eu não tenho dúvida, né? Isso aqui vai ser devorado e que é maravilhoso. Esse livro, eu sempre digo que eu já lancei muitos livros, né? Eu estimulo muito que as pessoas aqui escrevam livros. Nós já lançamos quase 50 livros aqui com várias editoras. Mas esse livro foi um divisor de águas na minha carreira total. Porque ele me posicionou como autor, né? Hoje eu sou um autor mesmo. Estou escrevendo já o 2. Escrevi a série, o argumento, escrevi a peça com a Regina Antonini, sou um apaixonado pela escrita e estou cada vez mais desenvolvendo meu tempo para a área da escrita também. Mas é um divisor em vários aspectos, porque quando eu lancei em setembro de 2020, nós estávamos no auge da pandemia. Quando a editora me ligou para dizer, você vai ser lançado em setembro, eu falei, estou fadando ao fracasso, ninguém vai ler. Porque nós estávamos com todo mundo naquele pânico. E ainda não tínhamos nem dimensão do que havia. A gente sabia que a barra estava pesada. Era uma interrogação, né? E piorou muito depois de setembro de 2020 ainda, infelizmente. Né? Subiu exponencialmente as mortes. E para minha surpresa, graças a Deus, foi um acalanto no meu coração. O livro foi um sucesso de cara, porque as pessoas estavam em casa também lendo, com tempo para ler, para comprar. A Amazon começou a vender muito livro pela internet, então foi um momento certo, numa hora muito triste, mas que as pessoas pararam para ler. Né? O Brasil voltou a ler mais. Aí eu fiz as lives profissionais, depois ele virou o audiobook, depois agora tem um podcast, Ser Artista, que está indo muito bem, videocast, e vem a peça em janeiro e depois no futuro vem a série. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, da sua ideia em relação ao livro. Qual é a proposta dele? A proposta é o seguinte, em 2016 eu virei palestrante. Eu comecei a fazer as palestras como construir uma carreira sólida no mundo da atuação. E aí essas palestras começaram a tomar um vulto maior do que eu também esperava. Comecei a descobrir um professor, um educador e um talento para você organizar a cabeça de um novato. E era um pedido que eu tinha constantemente aqui no escritório e eu nunca tinha tempo para atender, porque são 330 contratados, trabalha-se muito. Mas eu vi que através da educação eu conseguiria atender um número de pessoas que queriam ter acesso ao meu conhecimento para organizar a vida dessas pessoas. E as palestras foram aumentando até que uma editora, a Renata Sturmi, que é da HarperCollins, que é uma das maiores do país, ela agora está dando a maquinaria da sua própria editora, ela me conheceu, ela veio aqui na Montenegro Times para um outro assunto. Ela veio falar de uma outra atriz. Quando ela conheceu o meu trabalho, ela falou assim, você dá um livro. Aí eu fiquei olhando aquilo, falei, mas eu não sabia no primeiro momento, eu pensei muito na biografia. Ela falou assim, não, o seu conhecimento dá um livro. E eu costumo dizer que eu fiz prova. Aí eles mandaram 2 ou 3 executivos da editora assistir uma palestra minha num congresso, um congresso grande, e adorei, eles adoraram e eu fui aprovado ali. Então, e aí ela me trouxe o Arnaldo Bloch, e a gente foi construindo junto. O que ficou o livro? O livro ficou a minha palestra diluída nas minhas principais histórias de vida, com as principais damas que eu trabalhei. Então eu faço uma analogia de como elas conduziram a carreira, de momentos importantes que eu vivi, que são inspiradores para um leigo ou para um profissional. Olhar aquele case e falar, nossa, eu posso fazer igual, isso pode transformar a minha vida. E botei meu conhecimento todo no livro, desde os mandamentos, pequenas mini-entrevistas, todos divididos em capítulos de voz, corpo, tal. E virou um manual. Os atores simplesmente amam, as pessoas amam. E para minha surpresa, o livro começou a atravessar fronteiras, né, em vários aspectos profissionais. Ele saiu do ramo de arte cênica e os advogados começaram a gostar, os médicos, cada um num nível. Sim. Né? Eu tenho várias instruções de vários capítulos que cada um pode se identificar. E eu lancei em Portugal,
em 2021, eu sou cidadão português, tenho passaporte e vou produzir inclusive a minha peça lá, né? E sou um produtor que invisto em Portugal há muito tempo. Fiz Marília Pêra com Chanel, Paulo Anicetti com O Homem Inesperado, né? Tenho muitos parceiros profissionais em Portugal, não só na área de agenciamento como de produção. Sou uma pessoa bastante conhecida na terrinha, eu tenho muitos amigos de todas as áreas, e então quando eu lançar a peça aqui eu vou lançar lá. Então o livro hoje ele ajuda a elucidar muito rapidamente a cabeça de um ator que está querendo saber por onde ir. E o que foi minha surpresa maior, honestamente falando, e falo com autorização dele. O Marcos Frota, ele não é meu ator, ele é meu amigo há muito tempo. E o telefonema dele foi uma das coisas mais encantadoras. No domingo de manhã, eu estava na minha casa, na piscina, ele me liga às 10 da manhã. Quando eu olhei o telefone, eu falei, Marcos Frota, 10 da manhã, domingo, o que eu fiz? O que aconteceu? Né? E para minha surpresa, ele falou, Marcos, você vai fazer a tua peça, teu livro no teatro? Quero fazer teu livro no teatro. Eu falei, já estou escrevendo. Aí ele falou, vai ser um ator teu, né? Eu falei, sim. Aí eu falei, entendo. Eu falei, mas por que isso? Porque eu li teu livro, adorei, queria fazer no teatro. Inclusive, se eu tivesse lido o seu livro antes, eu não teria feito algumas coisas da maneira que eu conduzi. Falei, poxa, eu de coração eu te agradeço, você está me dando um prêmio. Você ligar na minha casa, ter esse interesse, e o livro ter batido isso em você. E vários outros atores consagrados. Não, é interessante que ele refletiu sobre a carreira dele, né? Sobre a caminhada dele. Tipo. Muita gente de peso comentou isso comigo, que o livro fez refletir e analisar que determinadas situações da vida poderiam ter sido feitas de outra forma. Né? Isso, sem querer te cortar, Marcos, acho que isso explica também a coisa que você disse, assim, profissionais de outras áreas se identificaram, mas é justamente por isso, porque fala de foco, de disciplina, Que foi uma história de uma dentista de Sorocaba, se eu não me engano. Ela me mandou um direct, comecei a conversar com ela, porque eu achei muito curioso dela, uma dentista interessada no meu livro. Ela falou que o marido era meu fã, gosta muito de arte. Fez ela ler o livro e ela se deparou com uma coisa que ela tem muito conhecimento, mas ela não sabe passar esse conhecimento para se vender nos dias de hoje através das redes sociais. Aí um médico novo entra, com muito menos conhecimento que o dela, um dentista entra, usa o Instagram, as mídias sociais de uma maneira muito atrativa, mas não tem conhecimento dela, ela perde mercado. E que meu livro estimulou ela a se comunicar de uma outra forma. Então, assim, esses relatos são extremamente gratificantes. E aí isso foi tomando um vulto também nas palestras e nas masterclasses, né? Que eu já vinha fazendo as masterclasses individuais, eu atendo uma média de 5 pessoas por mês, não consigo mais do que isso. Eu separo um sábado do meu mês para isso. E tem gente em Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, brasileiros que moram pelo mundo, que querem entender o mercado brasileiro, que atuam lá fora. Muito legal essa troca. Então, todo mês, há 8 anos, eu atendo 5 pessoas por mês. Eu tenho uma masterclass. E não abro mão, porque é uma coisa que eu acabo me sentindo muito agradecido junto com eles. Sim. Eu sou um ouvinte de revigora também, né? Me revigora, eu gosto de escutar os relatos, eu gosto de entender as dificuldades. É uma maneira de eu me atualizar, como é que o mundo anda para quem ainda não se estabeleceu. Então é muito interessante. Eu amo mesmo estar no palco fazendo as palestras. É o que eu mais gosto. Você falou uma coisa que me interessa muito, que é em relação ao jovem artista, né? E hoje em dia se discute muito, né? Não só no meio teatral, mas no meio musical também, nas artes de uma forma geral. Diz assim, hoje está mais fácil, hoje está mais difícil, porque hoje cada um pode fazer seu videozinho e postar, e aí não precisa de repente de uma emissora de TV, né, para aparecer. Mas na sua visão, com a experiência que você tem, Marcos, falando assim mais objetivamente mesmo, você acha que está mais fácil, mais difícil, meio termo? Como é que você vê isso? Eu acho que são algumas categorias. Primeiro, está mais fácil, sim, porque você tem uma maneira muito mais democrática de você popularizar o seu trabalho, de as pessoas terem acesso sem precisar tanto da indústria. As redes sociais, elas vieram muito com criar essa possibilidade no mercado. Segundo, assim, é fácil, está mais fácil fazer sucesso? Está mais difícil sustentar? Tá. Sustentar é que é o problema. Porque é muita gente querendo entrar no espaço. Eu costumo dizer que o mundo é do conteúdo. Um bom conteúdo, ele sustenta um bom profissional. Né? As pessoas têm que se preparar para isso.
Da mesma maneira que os grandes atores no passado investiram no conteúdo e se autoproduziram. E eles não sofreram tanto quanto os atores que não fazem teatro. Então, mesmo nas entre-safras, os convites de teatro ou de qualquer outra coisa, eles estavam sempre com o seu plano B ali, que era só montagem, criando o seu público. Bibi e Marília nunca precisaram da televisão para fazer sucesso no teatro. Fizeram televisão, mas ao mesmo tempo teatro, e quando não fazia televisão, continuaram lotando o teatro. Então, a Marília ficou muitos anos sem fazer TV. A Bibi então nem se fala. Então os atores do passado, eles tinham essa cabeça de conteúdo e autoprodução. Hoje, eu acho que esse modelo não mudou. Você precisa manter, porque você também não vai estourar na internet se você não tiver um conteúdo que te sustente. Quando eu falo isso, eu estou falando para atores, não estou falando para digital influencer. Não tem como se comparar com essas pessoas e nem competir. É uma outra linguagem, é uma outra geração, é uma outra proposta, né? Eu falo para os atores que querem se manter no mercado, abrindo possibilidades. Então eu acho que tem uma democracia de você poder ter um bom conteúdo e você ser descoberto mais facilmente, ou até de você se auto-remunerar através desse seu conteúdo. Tem vários cases de sucesso, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma cabeça e saber administrar como você migrar isso para a indústria do audiovisual, esse conteúdo que você desenvolveu na rede social. Isso. Porque você não quer ser um artista de rede social. Na maioria das vezes as pessoas querem trabalhar na indústria. Sim. Né? E eu digo sempre, com um bom conteúdo, uma pessoa que lê, que cria, que produz, ela está sempre aberta ao novo. Ela está sempre aberta às tendências. E quem consegue acompanhar e potencializar isso e fazer acontecer, tem muito mais possibilidade. O que eu acho que é fundamental é não ficar esperando mais um convite, né? Acho que hoje as possibilidades são diversas, as plataformas são muitas, né? E agora eu sou de uma geração do conteúdo, uma geração que foi calçada, criada e evoluiu através de estudo, formação e educação. E eu sou uma pessoa que me renovo todos os dias. Leio um livro a cada 15 dias, leio todos os jornais todos os dias, sou um louco por notícias, sou um louco de curiosidade, adoro pesquisar, estudar. E trago isso para o meu trabalho o tempo inteiro, desde a seleção de textos para os artistas em qualquer lugar, seja ele no teatro, cinema ou televisão, ou até numa análise de conteúdo. Quando você analisa um conteúdo, eu não sou um empresário que, vou fechar um roteiro, só a grana. Não, eu tenho que ler o roteiro, tenho que saber se o roteiro está condizente com a carreira do ator, se é coerente ele fazer ou não, porque sim, porque não. Tem uma série de fatores que envolvem uma análise, né, daquele processo. E para isso você tem que ter o quê? Conhecimento e conteúdo. Quando você tem tudo isso, o seu poder de análise, síntese e de crítica é muito maior, é muito mais fácil. E eu resolvi fazer o podcast agora, o que é um videocast na verdade, é um programa de televisão, porque eu estava esperando, primeiro, acabar a pandemia, que eu queria já ter feito isso junto com o livro. Mas eu acho que cada produto tem um tempo para digerir e as pessoas entenderem. Né? Quando eu lancei o livro, houve um estranhamento no começo. Montenegro, o autor, né? Eu já era um produtor muito conhecido, mas eu não era um autor conhecido, um autor iniciante. E eu sabia que isso causaria um estranhamento e eu não queria exatamente uma coisa que as pessoas poderiam achar que eu estava fazendo uma coisa para o meu ego, a minha biografia, a minha história. Eu só tenho 54 anos. Né? Então eu falei, não vou fazer isso, por mais que eu tenha 35 anos de carreira. Eu falo, está sendo modesto, gente, porque esse cara tem uma história... Não, mas não era assim, você quer rir, uma coisa que é muito engraçada, foi a minha discussão com a editora. Quando a discussão da capa. O título foi a editora que deu. Aí eu falei assim para a editora, que lindo. É bonita mesmo. A capa, eu falei para eles, de novo aqui, a capa vai ser linda, né? Vamos botar uma foto minha. Ela falou, não é biografia, Montenegro, isso é um livro de conceito. Eu falei, claro, que comentário ingênuo meu, entendeu? Então a gente vai aprendendo também, a gente foi amadurecendo muito isso. E eu, quando eu lancei no primeiro mês, ok, segundo ok, mas sempre ele ficou bem posicionado, sempre ficou nos primeiros e está até hoje entre os 100 mais. Mas foi a partir de novembro, mais ou menos, quando eu ganhei uma capinha, uma página inteira do Estadão, ali o livro deu uma virada. Ele atingiu um outro patamar, e aí ele foi indo, aí depois eu fiz o audiobook, e o podcast, então eu falei, vou esperar um tempo para o podcast, para o livro cair na boca do povo, grosseiramente falando, como a gente diz, para poder, quando o podcast surgir, as pessoas entenderem que é tudo que não tem aí, é um mesa-cast de arte, na verdade. Né? A gente discute Stanislavski, a gente discute Nelson Rodrigues, Shakespeare, construção de carreira, todos os níveis possíveis e imaginários, desde o trabalho de Bosco Glorinho Baitmiller, Eduardo Milevich, são os processos todos de cada um, e aí eu tenho um domínio absoluto da história de todos, então eu busco apresentar um lado que a imprensa não saiba, histórias que a imprensa nunca noticiou. Sim. Né? E está sendo muito gostoso e prazeroso fazer isso.
E agora vem a peça, que meu intuito com a peça é a minha história com 11 mulheres que eu Ele numero. não deixa nem eu perguntar, ele já vai falando tudo direto, ó, eu tô aqui só. Sabe o que é isso? É gente que treinou demais no podcast. Eu tô tão condicionado agora, apresentador. Olha, eu tô sentado aqui só acompanhando a palestra, vai, Marquinhos. Agora é isso. O podcast é terrível. Ele me condicionou tanto a treinar a apresentar que eu saio falando. Eu tô achando que eu tô no meu podcast. Entrevistadora. Não, Ele, eu sou tô adorando, não precisando fazer nada, gente. Olha que delícia. É um vício horroroso de linguagem. Aí a peça, o intuito da peça é o quê? É a gente celebrar essas carreiras e a gente trazer e resgatar quem é referência nesse país, porque a minha homenagem é eterna. Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer a campanha do etarismo sempre, né? Como eu falo, eu quero ver treino na TV, eu acho que as pessoas têm que ter história, porque essa profissão, como a Fernanda Montenegro diz, é a mais linda do mundo, é a melhor profissão que exemplifica a vivacidade do ser humano. Você pode envelhecer trabalhando. Normalmente uma pessoa se aposenta aos 60 anos, 65, essa profissão é diferente, né? Você envelhece, olha que linda Laura Cardoso em Gramado ganhando o prêmio 95, olha que histórico eu e o Ramon fazendo a Bibi em Nova York, com 94, 95, cantando com a Elisa Minelli, né? E o Ramon que cuidava da carreira do Bibi Ferreira muito bem, mas é um privilégio, né? Eu com a Marília Pêra, a gente fez Erivelto Canta Martins em Portugal, a gente fez Carmen Miranda em Portugal e Miami, né? Eu tenho histórias que é incrível as mulheres poderem com 70, 80 estarem no auge, sabe, se manter top da top. E eu acho que é isso que eu tento passar para as pessoas, que a carreira não é fazer uma novela na Globo, que a carreira não é fazer uma coisa midiática, que a carreira, através do estudo, formação e educação, é construir uma narrativa que proporcione a você trabalhos emblemáticos. Que é isso que faz diferença em todas essas mulheres. Elas sempre construíram personagens que viraram emblemáticos. Todas têm 20 prêmios, 30 prêmios. Então eu tenho muito orgulho dessas mulheres que eu trabalho, com quem eu cresci. Eu vou até fazer um parênteses aqui, né? Que ainda agora o Marcos falou das damas com quem ele trabalhou e trabalha. Ele não está brincando quando está falando disso, não. A gente está falando de nomes como a Marília, a Bibi Ferreira, que ele já citou, Tônia Carreiro, Natália Timba, Irene Ravache, Ana Lúcia Torres, gente, Sueli Franco, Débora Duarte. Gente, não dá nem pra... Sem contar os homens, né? Mauro Mendonça, Francisco Coco. Eu sou um apaixonado por ele, eu sou apaixonado por um ator que tem compromisso com a carreira, né? Que tem compromisso com o legado, que não faz por fazer. Essas pessoas nunca subiram no palco ou desenvolveram uma carreira por fazer. Sempre tinha um propósito. Não estou falando dos trabalhos de televisão, porque a televisão você é contratado, você recebe ordem, né? E muitas vezes você faz para pagar conta. Mas o teatro, para ele, sempre foi um palco sagrado e respeitado. Me corrija se eu estiver errado, Marcos. É como eu vejo você, tá? Do que eu conheço de você, você é um cara muito sensível. Então, isso é o seu trabalho, mas você está sempre alinhado ali com a sensibilidade. A sensação que eu tenho, eu vejo você, parece que eu estou vendo isso aqui agora, assim, você sentando com um artista e falando assim, o que você quer? Onde é que nós vamos chegar? Onde é que você quer chegar? Não é isso? Meio que por aí. Eu costumo... você percebeu uma coisa que para mim é fundamental. Muitas vezes, as pessoas acham que eu tenho uma armadura meio dura, assim, por um lado. Eu me lembro que eu tenho um lado doce, amoroso, menino, eu tenho um lado que é uma armadura, mas é uma autodefesa, para não me decepcionar, né? Porque se a gente disser que vive num meio fácil, a gente está mentindo. Não, com certeza. Tem os egos, tem aquela coisa toda. Então eu não romantizo nada, mas ao mesmo tempo eu não perco a minha doçura da minha admiração. Quando eu tenho que ser duro, eu sou, quando eu tenho que ser frio, eu sou. Quando eu tenho que lutar, só tem duas coisas que eu não abro mão, justiça e caráter, né? Então, o que eu disser está valendo. Isso, ponto. Nem que eu me arrependa, nem que eu diga errei, mas está valendo, né? E eu acho que tem que ter uma coisa que é fundamental, admiração por quem você trabalha, é um amor. É quase um casamento sem sexo, um convívio muito grande. Então, se eu não tenho também um pouco de admiração, não só pelo trabalho, mas pela pessoa, exatamente, pelo convívio, não rola. Você estar feliz que aquela pessoa está chegando lá. E como a Fernanda Montenegro diz, o Nelson Rodrigues dizia antes dela, toda unidade é burra, né? Ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém. Eu sou privilegiado de poder escolher qualquer trabalho. A vida me deu isso de presente, também foi uma conquista minha, né, nesse tempo todo.
é uma família grande, de mais de 300 pessoas, mas eu também busco uma harmonia, eu sou um cara agregador e não tenho essa questão também de que nada é eterno, e eu tenho uma democracia aqui muito grande, ir e vir. Ano passado voltaram para o escritório 10 pessoas que saíram super bem, em determinado momento elas quiseram mudar, acharam que aquilo era melhor, voltaram, ninguém aprontou comigo, não houve nada, e eu não tenho essa coisa dentro de mim. Eu não guardo, eu tenho horror a rancor, raiva, ódio, acho que só adoece e se dá câncer. Eu não sou essa pessoa, até porque eu sou de uma família extremamente espiritualizada. Meu irmão é monge budista, em alto escalão, com voto de pobreza, uma pessoa que era super bem de vida. Minha irmã é alto escalão do mundo espírita kardecista, e eu sou católico, extremamente praticante de fé intuitivo, né? E uma mãe extremamente espiritualizada. Então, assim, a minha família isso nem permite, isso nem é cabível. Então, mas agora dentro dessa agora eu vou te dar uma cutucada, dentro dessa espiritualidade que eu espero alcançar, como é que você lida com os egos, Marcos? Porque tem de sobra, mas sabe o que acontece com a sinceridade? Quando você tem sinceridade, você resolve qualquer questão, você não precisa subir o tom, não precisa virar uma briga. As pessoas sempre falam isso, como é que você consegue administrar 300? É a primeira pergunta sempre. Outro dia, não quero te cortar, Marquinhos, outro dia eu estava conversando com o Rodrigo Faur, ele é, não sei se ele é biólogo, pesquisador musical, tal, é um querido amigo que eu tenho. E ele falou uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão precisa, né? Porque ele já fez biografia do Calbi, fez a Claudete Soares e etc. E aí a gente conversando sobre isso e tal, eu nunca entrevistei ele, mas a gente é muito amigo e tal. Ele falou assim pra mim, Léo, é muito importante que o artista saiba qual é o lugar que ele ocupa. Porque se ele não sabe, ele se perde. É uma loucura. E é isso que eu faço. Ele viaja, que todo mundo vai ficar rindo dele. É onde isso comigo não acontece. Eu falo totalmente a verdade e sou conhecido como tal, pago o preço que for para ter a minha opinião colocada na mesa e cabe a pessoa concordar ou não. Eu tenho uma personalidade, um temperamento forte. Porque às vezes parece que o sujeito está fora de órbita, né, mano? A prova disso é o próprio meus posicionamentos na rede. Eu sou muito firme nos meus posicionamentos. Eu sei. É um lado feroz. É um lado e não abro mão, eu sou uma pessoa destemida, porque eu não tenho que temer. E é o meu posicionamento. E aí é que eu acho que entra a sinergia. Quem trabalha com você acredita que você tem um pensamento próximo e respeita e tem a democracia para isso. É verdade. Né? Hoje o grande problema das redes sociais é a falta de respeito. Eu coloco tudo com propriedade, conhecimento, técnica, conhecimento jurídico, conhecimento de causa, em todos os níveis. Né? Eu sou uma pessoa preparada, modestamente falando, eu sou muito preparado, senão não estava onde eu estou. Agora, se eu não concordo com alguém, eu vou lá e eu não me manifesto contra aquela pessoa. É um direito que existe aquela pessoa. A não ser que ela faça um desserviço à sociedade. Aí eu me manifesto, sim, mas sempre num tom também, pode até ser duro, mas sem um tom acusatório, julgamento. Falar, olha, não é por aí. Essa semana mesmo, um programa de TV a cabo, uma atriz consagrada, colocou um depoimento, relatou uma coisa do marido dela. Eu falei, que serviço? Uma mãe de família, uma menina, 6 anos. Entendeu? Tudo bem, nós estamos no fundo do poço, está tudo muito ruim, o nível está muito baixo, mas não precisamos piorar. Né? Eu também não estou preocupado se ela é rica, milionária, poderosa, eu não estou nem aí. Entendeu? Eu sou eu faço o meu, né? E nunca tive problema, em 35 anos não tenho processo. Eu acredito muito que as coisas corretas, elas são feitas de uma maneira correta. Respeito o próximo, que está tudo certo. É isso aí. Agora, você não vai ficar conivente ou vai ficar com uma questão que você não concorda, ou você vai ficar omisso a uma coisa que você não concorda e que é maléfica para a sociedade. Eu acho que hoje a gente precisa de bons exemplos de alguma maneira. E tem gente com muito bom exemplo e legado que não tem voz. E dá-se muita voz a muita porcaria. Às vezes eu fico pensando, gente, o bom agora é ser ruim. É porque você não aguento, eu lido com 300 pessoas, todo mundo que entra nessa sala é unânime, fala o que aconteceu com a sociedade está adoecida, que tristeza. É unânime, aonde eu vou, e se é um artista que não é meu, tem no mínimo 50 pessoas que não são contratadas, que trocam comigo
orienta a sorte. Claro. Amigos, democracia, por que não trocar uma ideia? E tem empresário, às vezes quer conversar comigo, porque eu sou uma pessoa agregadora, vão nas minhas peças, vão em reuniões. Não sou nada festeiro, nem gosto de estreia, como hoje te falei. Mas eu gosto de estar junto com grupos pequenos e trocar ideias. Mas eu acho que a vida é isso, está faltando troca, conversa, a rede social isolou também muitas pessoas, está todo mundo conectado e todo mundo desconectado. É verdade. A verdade é essa. É. As pessoas estão buscando visibilidade, não estão buscando todo mundo com a sua ideia. verdade se fecha ali. Acho que a gente chegou num ponto, nos dias de hoje, que a gente tem que se posicionar? Sim. Tem que mostrar o que veio ao mundo, sim, para fazer diferença no que está fazendo, sem a pretensão de querer diferente. Você tem que fazer diferença pelo seu resultado, não porque você quer ser diferente, para você conquistar um espaço, por uma questão de poder e ego, que é onde não me fascina nada. Eu não tenho a menor vaidade por isso. Acho que isso aí me fez rever um pensamento aqui que eu lembrei há minutos atrás, quando você estava falando, que é assim, às vezes as pessoas vão por determinados caminhos que realmente são aparentemente mais fáceis, elas conseguem de repente um destaque, um engajamento, mas fica ali, só ali, aí fica uma coisa meio vazia. Tem gente que opta pelo caminho errado e acredita que o outro acreditou para poder dormir, tem gente que eu gosto que mostra o seu trabalho através do caminho certo, através do trabalho, através da luta, da perseverança, da resistência. A Natália fala uma coisa maravilhosa, você não é, você está. Eu nunca deixei de escutar isso. E é literalmente isso, você não é, você está. Hoje eu estou. Posso daqui a 2 dias deixar de estar onde eu estou. Então isso é uma prova que a gente aprende que ninguém todo mundo a vida inteira. São momentos da vida e a gente tem que fazer isso como um legado para os que estão embaixo. Eu hoje, muito do meu trabalho é documentar tudo que eu fiz para a geração de baixo, se inspirar no que eu acho que é o de melhor, que são os gigantes. Se essa geração ou não vai se ligar e vai fazer, eu não sei, mas eu pelo menos como cidadão, como homem de cultura, fiz. Agora, não quero te cortar, que a gente está falando de nomes assim admiráveis, né? Que nós já citamos aqui, poxa, Francisco Coco, que eu já tive o privilégio de entrevistar 3 vezes, que eu amo, enfim, Natália Timber, e tem uma garotada também que está com você. Enorme. Tem alguma interação desse time, Marcos? Total, a garotada que está aqui é uma garotada que admira muito os que construíram sua carreira. Eles estão aqui porque essas pessoas inspiraram eles a isso. Eles não têm uma interação artística de trabalhar juntos hoje porque todo mundo... Não, mas eu digo só tem uma mesmo admiração, bate-papo, trocar experiências. Dentro do possível eu fiz um projeto uma época chamado Cenas de um Autor, Cenas de um Diretor e Cenas de um Ator, no Teatro Solar, ali em Botafogo. Sei. 5 anos. Legal. Eram os meus atores jovens entrevistando os veteranos no palco do Teatro com Plateia. Muito legal. Muito legal. Eu fiz 3 edições do ator, uma dos autores e uma dos diretores. Mas levei o Manuel Carlos, o Gabriel Pérez, e eu não entrevistava nessa época. Qual foi a minha ideia? Fazer um encontro de gerações. Então esse é o meu encontro o tempo inteiro. E eu falo muito, o Brasil é tão preconceituoso, as pessoas são tão medíocres. Durante muito tempo as pessoas, quando queriam me atingir, que eu não sou nada fácil de atingir. Isso é uma coisa que eu não sou inseguro. Não é nem questão de autoestima. É aquela espiritualidade. Me atingir é muito difícil, entendeu? Porque eu não sou nada inseguro. Então, a pessoa fala, para me atingir 6 vezes, para diminuir. Porque o Marcos adora um velhinho, Você empresaria muitos velhinhos, Era uma maneira que as pessoas medíocres têm de atingir. O velhinho que ela quer dizer são os gigantes. Sim, sim. Isso é a prova do retrato que nós vivemos. Por isso, às vezes, eu vejo um autor de comedinha de novela, começando a carreira numa reunião. Eu não aceitaria nem como brincadeira. Mas sabe que eu fico tranquilo? É porque aí que entra a espiritualidade. A vida posiciona cada um. Hoje, coitado, é um desempregado. É verdade. Viu que fazer uma novela das 7 de sucesso não quer dizer nada, está sem espaço. A vida dá um troco muito tranquilamente. Eu não me preocupo em diminuir ninguém, nem me vingar de ninguém. O tempo é o senhor da razão.
faça o seu trabalho. É que eu, hoje em dia, eu rio. A única coisa que eu falo na cara. Como você é debochado, né? Eu dou um troco na hora. Claro que eu crio uma saia justa sempre, que eu acho que a pessoa está sendo respeitosa. Mas eu vou na brincadeira, eu vou no lado sagaz, que assim, não seja assim, colega, é feio demais. Respeito o trabalho do próximo, né? É que nem uma cantora que eu não gosto, mas ela faz sucesso. Eu respeito ela ter chegado no sucesso. Né? Se eu não gostar daquela música, mas eu respeito a carreira ali. Eu tenho muito respeito por quem faz, com dignidade, com correção, pelo caminho certo. Né? Tem gente que faz com acordos que eu não concordo. Mas se você faz com o trabalho, é lindo. Agora, tem uma... É tanta coisa que dá vontade de perguntar pro Marcos. Ele não sabe que o quanto eu sou fã dele. Obrigado. Que se for perguntar tudo, a gente vai sair daqui 9 da noite. Mas enfim, uma coisa que fica assim martelando na minha mente é porque, por exemplo, eu falei com você assim, em relação aos jovens talentos, né, a garotada que está começando, às vezes não sabe muito bem por que caminho vai, e eu tenho certeza que você, né, com a sua sabedoria, você vai lá devagarinho, vai contornando, vendo por que caminhos aquela criatura pode ir, né, e onde ele pode chegar. Mas tem também um outro lado, Marcos, que eu vejo algumas vezes, que, assim, eu acho duas coisas, tá? Me corrija se eu estiver errado, tá, Marcos? Eu vejo que alguns artistas, eles são meio que... tem a morte em vida, né? Como a gente fala, né? Não são mais convidados para nada, não são mais lembrados, etc. e tal. E tem também um certo grupo que eu fico pensando assim, meu Deus, por que essa própria pessoa está se enterrando? Né? Você percebe isso em alguns casos? Claro. Tipo assim, como é que a gente faz numa hora dessa, assim, sabe? Porque são vários eu fico aspectos. triste, eu não vou citar nomes, mas tem algumas coisas que eu falo, meu Deus, mas por quê? Então, os artistas que não têm mais espaço, numa grande maioria, eu muitas vezes já potencializei possibilidades. Outras vezes não deu certo. Mas isso é uma questão do etarismo do país. Depois de 50 anos de idade, já é um estudo que eu fiz em cima do Miguel Fernandes, o livro dele no passado não era assim, e isso é uma questão que depois de 50 e poucos anos, os autores não escrevem em larga escala para o tom mais velho e não sabem se aprofundar. Ponto. Esse é o Brasil da indústria visual. Então todos nós sofremos com isso na carreira. 2, tem os artistas que se auto-sabotam. Pois é. Né? Que ou seja por questões psicológicas momentâneas, que pode estar passando, ou podem ser questões psicológicas da vida inteira e que serão potencializadas com sucesso. Né? Normalmente, esse tipo de pessoa ela acaba ficando sozinha, porque eu também não estou aqui para bater palma para maluco, né? E muito menos para apanhar. Eu estou aqui para ajudar. Então, muitas vezes eu apanhei na minha vida, muitas vezes, né? E eu fico imaginando até que algumas vezes, não sei se já aconteceu, mas eu acredito que sim, que você, em determinado momento, vem dando dicas para algumas pessoas e de repente alguém já virou e falou assim, não é por aí. Claro, eu quero inverter. Claro, mas é aí que eu falo, são as sinergias. E quando chega esse via de fatos, a melhor opção qual é? A porta. A porta que entrou, a porta que sai. E a porta que sai, ela pode voltar se sair com dignidade. Isso é uma coisa que eu respeito, são as escolhas. A vida é feita de escolhas. Sim, né? é verdade. Não há contrato que você segure um relacionamento. Né? Um contrato, ele morre quando a relação pessoal morre. E não é uma guerra de braço, quem é melhor, quem é pior. Simplesmente é aquele momento apodreceu. Isso. O que eu luto hoje é para sempre não deixar apodrecer. Né? Jogar luz o tempo inteiro nas relações. E acho que consegui isso muito bem resolvido em 35 anos pelo volume de gente que eu trabalho e o vai e vem que tem, que é natural. Né? Mas eu não busco ser maior do que ninguém ou buscar um contrato que amarre as pessoas numa corda, até porque todos nós sofremos influências externas e o artista é muito suscetível a isso. Se entra uma namorada, um namorado, um pai, uma mãe, ele é capaz de mudar uma cabeça. Ele é capaz de mudar uma cabeça. O sucesso pode revelar uma pessoa para o bem e para o mal? Pode revelar uma pessoa para o mal. Pode mostrar uma ingratidão enorme e uma injustiça enorme? Pode. Aí
a justiça divina está aí para isso e a verdade. justiça da terra também está aí para isso, caso precise ser aplicado. E vale lembrar também, eu sempre brinco falando isso, mas é uma coisa que eu acredito muito, né, Marcos? Não existe uma pessoa perfeita, a gente é suscetível. Não, né? Eu falo assim, pessoas boas também fazem coisas ruins. E pedem desculpas. E pessoas ruins também fazem coisas boas, a gente tem que estar atento. E reconhece. E o grande barato da relação é isso, é quando você tem o pedir desculpa, ou então você reconhecer, de vice-versa, e às vezes de uma crise, um relacionamento, faz a relação ficar mais forte. É verdade. Às vezes a crise do relacionamento faz a relação acabar de vez. Né? Então, nem toda crise ela é pro mal. As crises podem ser pro bem também. A gente luta o tempo todo para ir pro bem. Agora, se a gente não consegue ir pro bem o tempo todo, aí é uma questão de livre escolha. O que eu não deixo e não quero hoje já e não aceito é adoecer. Por isso. Isso é uma coisa que não me permite há alguns anos. Né? Quando você é jovem, você fica submisso a muitas questões. Leva tudo ao máximo, né? Além de potencializar, você às vezes não tem mais autoridade para resolver, às vezes você entuba ou convive por necessidade ou por falta de espaço para posicionar como você gostaria. Esse é o preço do envelhecimento, da maturidade. Primeiro, que ela te dá uma tranquilidade das suas escolhas. Segundo, te mostra quem é com o tempo. E terceiro, que te liberta de todos, né, que estão incoerente com a sua verdade. Ah, meu Deus. Esse é o cara que eu quero ser quando crescer. Olha aqui, tá aqui do meu lado. Ô Marcos, antes da gente encerrar, eu vou pedir até para você depois também dar o endereço de onde a gente vê o podcast, etc. Mas antes eu quero mais uma perguntinha, puxar aqui tua orelha. Com o timaço que você tem, que eu acho que chega, sei lá, a mais de 200. 330. Nossa Senhora. Não tem um momento, olha que loucura, gente, eu estou sendo abusado perguntar isso para ele. De repente alguém liga para você e fala assim, Marquinhos, esqueceu de mim, e aí? O tempo inteiro. Jura? Porque ela e não eu. Né? O tempo inteiro, faz parte. O ser humano é persecutório desde que ele nasceu. E as pessoas não entendem. Mas fala de você, Por exemplo, tem um momento que você olha e fala assim, não, peraí, eu vou puxar essa gavetinha aqui. Tem uma coisa que realmente não estou pensando tanto nesse. Agora, não. Eu não sou o senhor da razão. Muita gente, eu busco o critério chamado metodologia. Eu tenho metodologia de tudo. Então, se você for na minha mesa, tem uma planilha de todas as solicitações, de todos os produtores de elenco, de todos os perfis. Eu não posso criar personagem para a pessoa ser empregada. Então, eu sou uma pessoa técnica. Então eu mostro para mim, para a pessoa, olha, os perfis que estão chegando são esses, você está indicado nesse perfil ou não está indicado, e se você teve aceitação ou não teve. A aceitação não é minha, sim, é do mercado. Dos produtores. Entendeu? Então assim, a minha parte, hoje com a automatização de sites, de escalação, eu tenho que ter controle empresarial do que vem de demanda e do meu trabalho. E eu tenho planilha de tudo, e aqui não se fala se não for por e-mail ou por WhatsApp. Telefone não se fala consulta ou negociação. Então, eu não posso inventar o que não tem, eu posso dizer o que tem, agora a escolha não é minha. Então isso vai ter hoje e vai ter sempre. O que as pessoas esquecem, que é o grande erro do ser humano, aqui você tem 300 pessoas, mas são diversos perfis. Então tem 3 de um tipo, 4 de outro, tal. Sabe que hoje, com o nível de desemprego altíssimo, quando você compete, você não compete aqui dentro, você compete com o mercado. É verdade. São 120 mil atores cadastrados no elenco digital. Então, às vezes, um produtor de elenco, quando ele faz uma escalação, ele tem 8 mil atores para aquela escalação, 5 mil, ou 200, ou 50, mesmo que sejam 20 ou 10. Sempre são muitos. Não existe um ator só que possa fazer. São muitas opções sempre, de muitos tipos. É verdade. Entendeu? E as pessoas esquecem disso. Só que as pessoas acham que pelo fato, às vezes, de estar num escritório, aquele escritório tem obrigatoriedade. Que é uma mágica, né? Meu amigo está fazendo teste, por que eu não fiz? É o meu perfil. Primeiro quem tem que achar o teu perfil é o produtor de elenco, não é você. O olhar é de fora, não é de dentro. Né? Às vezes, já aconteceu sim, de você ter uma pessoa, não foi escolhido, a minha diretora de elenco ligar e falar, olha, só eu estou rolando esse teste, tem isso tudo, e a pessoa ser chamada. Mas é muito menos do que o trâmite normal. Né? Mas isso para mim é o de menos, entendeu?
Porque é um processo de confiança. Se você me liga com uma dúvida e eu te respondo essa dúvida, porque eu sou online, não existe possibilidade de falar assim, não tinha aqui em 300, liguei para ele, você vai me 2 dias depois. Não, eu ligo 2 minutos depois. E quando eu não ligo, logo eu falo, estou em reunião, quando acabar eu ligo. Eu respondo 500 WhatsApps por dia fácil, 500 e-mails por dia fácil. Eu estando aqui em Portugal, em Los Angeles, onde eu estiver. Então, eu sou uma pessoa que tem tudo documentado e tem acesso. E o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é a confiança. É você me perguntar e eu te responder. E você confiar que o que eu estou te respondendo é a verdade, é o fato. Caso você confie e não acredite, você tem a opção de mudar. É isso, entendeu? Eu não posso ficar numa relação querendo impor que eu sou confiável. Você tem que sentir que eu sou confiável. Sim, é verdade. Você tem que sentir que o meio é desse tamanho. A verdade é essa, o meio é enorme. Quem faz besteira vaza muito rápido. E hoje, mais do que nunca, a gente tem milhares de grupos no WhatsApp com quem faz o mercado. Ó, essa lista aqui é problema. Se fulano aprontar, aqui, porque eu digo assim, não foi correto não contrato, a gente joga lá. Cuidado com essa pessoa apronta. Nunca quer entrar. Mas não assim, não estou falando de um ator, estou falando de um profissional que aprontou ou não no pagamento, uma coisa, né, um mau caratismo explícito de prejudicar o próximo. Então, e hoje está cada vez mais difícil. É um Big Brother que a gente vive. É verdade. Né? Então, os bons se juntam, os bons se comunicam. Nós temos troca em todas as esferas de profissionais hoje em dia. Todo mundo tem uma comunicabilidade, uma democracia. Como é que foi com você a experiência? Foi boa? Fulano fez assim, e é muito legal essa troca, acho que essa troca tem que ter. Olha a PTR fazendo um grande êxito, a União dos Produtores, né? Tem a dos agentes, tem a dos diretores, tem a dos autores, milhares de associações, tem a Interact dos atores, tem a troca de dirigentes de todas elas. Não, isso que você falou da competição, quer dizer, uma competição saudável, né? Porque o número de profissionais realmente é gigantesco. Tem ótimos profissionais até porque, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem profissionais assim belíssimos. Top de todas as áreas. Agora, o lado triste é que você compete hoje em dia também com quem não é profissional. Né? Às vezes você vê um elenco que você fala, gente, tirou da onde? E né? também... porque tem às vezes 450 mil seguidores. Aí você fala, gente... Isso é um problema, uma compensação que indica diminuiu muito, né? O famoso QI. Então, hoje, essa democracia da informação, de ter acesso a uma pessoa que ninguém sabe quem é legal, porque tem uma oportunidade maior. Acho que cada época a gente vai se deparar com um problema. É uma realidade. É uma realidade. Cabe a gente não se acomodar. E eu digo, tem mercado de uma maneira para todo bom profissional, e não é só bom profissional. Às vezes o cara tem talento, não tem vocação. Às vezes ele tem vocação, não tem talento. Sim. Eu tenho várias atrizes aqui que desistiram de ser atriz por vocação própria e foram dirigir, foram escrever. Eu hoje busco artistas que possam trabalhar em diversas áreas. Eu tenho aqui desde coordenadores de intimidade, preparadores de elenco, né? Tem todas as áreas que eu quero conviver e trabalhar que me engrandecem. Né? Às vezes a pessoa tem um talento enorme, mas não tem caráter nenhum, ela não se sustenta, trabalha por conta própria que ninguém aguenta. É verdade. Né? E eu sempre falo, foi minha felicidade, ninguém tira. Não tem preço, ela não está à venda por dinheiro nenhum. Se a relação não for saudável, eu não estiver feliz, não há dinheiro que me compre. É verdade. Mas não há dinheiro que me compre. O que eu já vi de gente enriquecer e não usufruir por algum motivo, né? Então é o que eu falo, cada um na sua esfera, cada um no seu destino, cada um no seu momento, mas que todos nós sejamos coerentes nas atitudes para recolher frutos divinos e frutos da terra, sempre. Eu acho que eu vim aqui todo dia para esse papo, né? Eu estou precisando, não tem ideia. Olha, eu vou falar uma coisa que não sou pretensiosa, mas é uma coisa que talvez a vida me deu. Hoje eu me sinto um psicólogo de verdade, porque eu tenho 35 anos de Mas carreira. essa sessão eu não vou pagar, não. Eu já vi de tudo na minha vida. Se você, sei lá, você fala assim, eu sou... Meu marido é meu cachorro, minha esposa é meu cachorro, eu não vou me assustar, entendeu? Eu já vi de tudo na minha vida, né? Por isso que eu também, nada me surpreende, o que eu busco é a felicidade, de uma certa maneira, com respeito de tudo, né? Em todas as escolhas, mas que sejamos saudáveis, né? De cabeça,
Eu adoro uma pessoa louquinha do bem, mas que seja do bem, né? E que todos nós erramos, todos nós aprendemos, mudamos, todos nós amadurecemos. Com certeza. Eu mesmo, o Marcos, que fui aos 30, não é o Marcos de 40, não é o Marcos de 50, e eu estou daqui a 6 anos com 60. Aos 30 anos eu adorava uma festa. E eu não. Festa que eu digo é festa de dançar, de se divertir, né? Não bebo já há muito tempo, nunca me droguei, então assim, é festa de conviver com as pessoas saudavelmente, brincando e tal. Hoje eu tenho pânico de festa, pânico de estreia, gosto de momentos, jantares, coisas assim. A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, né? Cada um, se você deixar domingo lendo um livro 12 horas, eu estou feliz da minha vida, com meus cachorros, com isso. Então são coisas que a tua alma vai pedindo e você vai... tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Né? Ninguém é melhor que ninguém por essas escolhas. Mas essa questão de felicidade, bem-estar e caráter é uma coisa que você tem que ter, construir, porque é uma guerra no sentido assim, não é uma batalha fácil, né? São momentos, e eu entendo isso também, um ano tem, no outro ano não tem, a batalha não está ganha nunca. Quem acha que a batalha está vencida? É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Se você acha, eu fiz a novela acontecer, agora vai ser 5 anos da vida, não vai ser. Pois é. Não vai ser. Você pode cair no ostracismo em 3 anos, você pode envelhecer mal. Né? Por que eu deixei de trabalhar com criança? Porque eu acho que criança tem que ser o quê? Tem que estudar e tem que brincar. A criança, na minha cabeça, não é arrimo de família. E muitas vezes os pais exploram os filhos, não no mau sentido. No bom sentido, acabam se envolvendo tanto, aquela criança que é arrimo de família, os pais se envolvem mais do que deveriam e aquilo vira um problema. E hoje uma relação empresarial é o artista e o agente. Não pode ter intermediário. Se essa sinergia não existe, a relação não existe. Então eu optei por não. Mas é tudo muito complexo no Brasil, porque nós vivemos um país de terceiro mundo. É um país pobre, por um lado, é um país de riqueza, a 8ª economia do mundo, a 10ª, sei lá como está agora, com muitas riquezas, mas culturalmente falando, é terceiro mundo. É um país que tem 23 Big Brothers. É o único país do mundo que Big Brother fez o sucesso que fez. Né? Nenhum outro primeiro país evoluído permite tanto. Quando eu vejo um médico falando, meu sonho é entrar no Big Brother, eu tenho vontade de morrer quando eu escuto isso. É verdade. Né? É muito triste. Um jovem sem futuro, ou que quer ganhar, eu posso até entender, mas um profissional de sucesso... Fala, caramba, caminhou, né? Onde por a exposição que ele quer aquilo, aquele conteúdo maléfico, não, né? Não é por aí na minha cabeça. É uma opção, claro, a escolha dele, mas é uma cabeça. Eu acho um desserviço, de verdade. Um desserviço, que é a outra coisa que a Natália me fala muito. Como é que você pode dizer que não gosta de ópera se você não tem acesso à ópera? Eu cansei de assistir no Teatro Municipal ópera, orquestra sinfônica, 11 da manhã, ingresso R$1, um Teatro Municipal lotado, e mais de 5 mil pessoas do lado de fora querendo entrar, de classe D, de classe E. O povo quer cultura. Quer, eu também acho. Ana Botafogo, tive a honra. Projeto Aquários, né? Aquários. Um sucesso enorme. Ana Botafogo dançou Zorba na praia do Leme, quase 150 mil pessoas, balé clássico. O povo quer não cultura. É elitizado, as pessoas elitizado. dizem que o povo não tem é. acesso. Se o povo tiver acesso a coisa boa, vai gostar, vai transformar, vai crescer. Né? Olha a revitalização que a arte faz nas comunidades. Eu mesmo acabei de fazer o prefácio do livro do Val Schneider, do projeto Palco da Vida. Ele tem uma casa no Complexo do Alemão, uma casa de cultura, onde ele capacita a garotada através da arte. Mais de 5 mil pessoas passaram por lá. Ele tem os maiores acervos de bibliotecas, de discografia, de livros, de tudo. Comemorei um aniversário meu último aniversário foi comemorado lá com a comunidade. Uma das experiências mais válidas e emocionantes da minha vida. Sabe? Eu, no futuro, se pudesse ficar só fazendo trabalho social e transformando as comunidades através disso, acho que eu seria uma das pessoas mais felizes do mundo. Porque, assim, sem aquele compromisso do horário, de escritório, 10 horas por dia, né, só se dedicando ao outro, sem aquela clichê, quando você faz caridade, quem faz caridade, quem ganha é você, não é esse pensamento. Mas é o processo do legado da transformação da sociedade mesmo. Né, que chega uma hora na sua vida que você quer outro tipo de retorno para a sociedade daquilo que você construiu, né, que não é só mais o seu trabalho. E eu já estou nessa fase há algum tempo, e o livro, o podcast e a peça veio com essa missão, que eu digo é a segunda etapa da minha vida, e a terceira
é a velhice propriamente dito. Mas eu acho que você já faz isso aqui, sabia? Tem a ver um pouco com o que a gente falou. Eu acho que eu faço no dia a dia, faço até através das redes. Mas eu não faço. Porque assim, independente de você ser empresário e ganhar com isso, não é uma coisa, como é que eu posso dizer assim? Porque é muito diferente, Márcio, quando você faz uma coisa mecanicamente, sim, na intenção, eu quero enriquecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Não. Ok, nós vivemos num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar a conta de luz, pagar tudo. Agora, quando você tem... É meio clichê, né, isso que eu vou falar, mas quando você tem amor, você tem interesse, aquilo que a gente falou, eu quero fazer com que essas pessoas cresçam. Eu nunca penso... Então tem a ver com isso. O dinheiro. Eu penso no trabalho. O dinheiro é resultado do trabalho. Tem gente daqui que não rende nada, quase nada, e que eu tenho um prazer enorme de estar junto, e acredito que uma hora pode virar, e tem fases melhores e fases piores, né? Então, é um conjunto, é um processo. Né? Da minha maneira, o Jefferson Schroeder, que você adora, eu fui assisti-lo no teatro ali no Maitá, naquela casa de cultura. Sérgio Porto, ele fazia na sala pequena. O dia que eu fui tinham 10 pessoas. Um amigo meu falou, vá assistir que você vai adorar. O Paulo Gustavo já tinha estourado aqui, né? Ele ficou comigo uns 4 anos, o sucesso dele foi aqui. O estouro do filme, do programa, ele fazia já a peça de sucesso, mas o estouro foi aqui. E eu fui ver o Jefferson falava de mim na peça, eu não sabia. No dia que eu fui, que ele falou, eu até achei que ele estava brincando comigo, que eu estava na plateia, não, fazia parte do texto dele, olha que coisa louca. E quando eu sentei naquela plateia com 10 pessoas, eu pensei, hoje talvez seja um dia difícil para ele, com a casa tão vazia, sabendo que eu estou aqui. E foi incrível, eu contratei ele logo depois, a gente fez uma parceria super bem sucedida, tá fazendo série da Netflix, faz um monte de publicidade. Já fiz demais. E, então é isso, eu apostei num cara que eu via que podia ir muito longe, e eu aposto o tempo inteiro e adoro apostar o tempo inteiro, e como eu gosto também de fazer o retorno de gente que foi consagrada e que está sem espaço e tentar espaço para essa pessoa. Né? É muito amor e dedicação, porque senão você não aguenta 12 horas por dia. Eu falo, a sorte dá trabalho, é muito trabalho. A sorte é a minha, gente. Fiz minha sessão de terapia aqui sem pagar nada. Foi uma masterclass hoje. Olha, gente, quem quiser saber mais, já falei, tem esse livro aqui maravilhoso, Ser Artista. Tenho certeza que óbvio que eu vou devorar isso aqui, né? Porque eu também sou louco. Quero seu feedback depois. Tem também o podcast, né? Qual página? Canal do YouTube. Ser Artista Podcast. Tá. Lá é o videocast. E está em todas as plataformas digitais. Spotify, Apple, todas. Gente, é uma delícia. E já tem Ângela Vieira, tem 15 Natália Timber, quarta-feira agora Manoeli, agora mais recente, né? Coutinho, Cristiano Oliveira, uma galera bem bacana. Ai, gente, e eu levei para outros de cinema, vai ter o Vitor Drummond no mês que vem, que é o vice-presidente, o advogado da Interarte, para falar sobre inteligência artificial. Muito legal. Vai ter depois o Bruno Weiner, que é o maior distribuidor de cinema do país, da Data Filmes. Eu estou levando profissionais de todas as áreas. Eu vou perturbar o Márcio, qualquer dia eu vou lá ficar de bituca, só assistir. Você vai gostar. É papo de 3 horas. E o espetáculo? O espetáculo estreia em janeiro, 17 de janeiro, no Teatro dos Quatro. Com esse título. Mas ele não é um link do livro. Tá. É só o título. Tá. Aí o Anderson Miller faz eu, e a Eliana Cavalli faz 11 mulheres, e aí são 11 histórias minhas com essas mulheres que eu vivi, e cada uma com um texto que um ator vai sair de lá e falar assim, eu aprendi isso com a fulana, eu aprendi isso com essa fulana. Fala pelo menos 3 dessas mulheres. Bibi, Marília e Natália. Ai, meu Deus do céu. Ai, Bibi, Marília e Natália. Mas veio muita surpresa na peça, direção da rainha gigante, Beth Goulart. Ai, que delícia, meu Deus do céu. É a minha grande homenagem às damas do teatro brasileiro. E a Beth está aqui com você também, né? Aqui a vida toda. Ai, amo, gente. Muitos anos já. A família estava antes dela, primeiro entrou Paulo, no 7, Bárbara e Paulinho. Acho que já estamos. A Bárbara e Paulinho, uns 20 anos, o Paulo e o 7 já estavam 15 anos quando faleceram aqui. E a Beth mas a Beth já está há muito tempo também, a Beth já deve uns 10 anos. Delícia. Mas é minha amiga desde 17 anos de idade. Jura? Desde aquele primeiro emprego que eu tive lá na Globo com Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a Beth, por coincidência da vida,
Isso a gente está falando quando a Beth Goulart fazia Baila Comigo, eu acho. Ela fazia assistente de direção lá. E vou te contar para encerrar a história de João Caetano, que é a melhor história de todas, porque duas sinergias com você. Sua relação com a avó e sua relação com o João Caetano. Sim. Então, a mesma relação que sua avó também tinha. E minha avó me levava ao teatro com meu irmão. Primeira vez que eu entrei num teatro, na minha vida, para ver uma peça adulta, foi no Teatro João Caetano. Memória de um Sargento de Milícia. Um grande musical. Eu tinha 11 anos de idade e minha avó, eu e meu irmão, que é monge. Quando nós passamos no corredor central da plateia, passou a Beth Goulart. Minha avó era noveleira, tinha um quarto em Petrópolis com todos os posts da revista Amiga, que eu era fascinado com aquilo, mas eu sabia que um dia eu seria empresário de quase todos eles. Minha avó passou pela Beth Goulart e falou assim, olha meu netinho, Marquinho. Aí a Beth Goulart foi passar a mão na minha cabeça assim, passou. Corta, eu estreando o musical Abre Alas, no Teatro João Caetano, com Rosa Maria Murtinho protagonizando, maior produção do ano, a volta dos musicais, 22 atores, 200 figurinos, 12 cenários, acredite se quiser ou não. No mesmo ponto aonde eu parei com a minha avó, na época, entre a plateia superior e inferior. João Caetano. João Caetano, mesmo teatro, no mesmo lugar. Eu estou chocado aqui. Estava eu e minha mãe, a gente acabou o espetáculo, aquela mita das pessoas ovacionando, minha mãe abraçada comigo, me parabenizando, muito emocionada. Quando eu abro os olhos, quem está atrás da minha mãe? A Beth Goulart. A Beth Goulart já era uma atriz presente na série. Eu e minha mãe chorando muito, olhando para a Beth Goulart, mas chorar, a Beth Goulart não entendia nada, achava que estava chorando em função da emoção do espetáculo. Não, eu estava chorando porque a situação era essa. A Beth Goulart estava no mesmo ponto que eu a conheci no Teatro São Caetano, com a minha avó, era com a minha mãe. Isso é a prova de que nada na vida é por acaso, as sinergias existem, né? Os seres estão por aí e os sinais também. Então, por isso que a vida inteira eu segui a minha intuição e os meus sinais. Então, siga a sua intuição, siga os seus sinais. Se está sem intuição, desenvolva de alguma maneira. Eu busquei o Pranic Healing, busquei 1000 coisas para esse autoconhecimento, mas eu não acredito no ser humano em evolução sem autoconhecimento. Ah, Marcos, sem nem o que falar. Aí eu não acredito. É impossível. É impossível. Você tem que ter autoconhecimento para se curar das dores, para evoluir, né, com as lutas e também para você ensinar o outro a não cair nos mesmos erros. Nossa, gente, estou muito feliz. Eu só tenho que agradecer essa intuição que fez com que ele aceitasse esse convite. Aliás, eu sou uma fã do seu Instagram. Vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. O Marcos aceitou logo de imediato, gente. Esse cara tem 1001 coisas para fazer. Não precisava estar perdendo tempo dele aqui. Não tem tempo nenhum. Você tem um Instagram que você resgata a história de quem fez o país. Eu estimulo qualquer pessoa, seja da área que for. Se essa pessoa tiver 10 seguidores, 20, 30, mas se essa pessoa tiver um olhar, um compromisso, um respeito por quem fez a história do país, essa pessoa é merecedora da minha atenção, porque é meu legado de vida, é a minha missão de